já que a gente está falando de águas, baladas salgadas, vamos falar do Moby Dick, né? Vamos falar de Moby Dick. O Moby Dick está aqui. Eu tinha uma edição, eu não sei se eu ainda tenho nas minhas coisas, a edição da. Eu estava no começo da live, eu estava comentando aqui com o Thiago sobre as clássicos ilustrados, que saía pela Abril, se eu não me engano, e saiu o Moby Dick numa badazinha canoa, capa cartão, e foi a única que eu fiquei comigo na minha. Eu acho que eu ainda tenho essa edição na minha prateleira em algum lugar. Porque é uma edição incrível, assim, o desenho. Eu não quero abrir aqui, porque isso aqui vai para o cliente que vai ser sorteado, para mostrar. Mas vocês devem ter edições aí mostrando. Eu tô com ela aberta aqui. Eu me lembro que ó, as imagens e tudo, a sombra do Ahab, né? Assim, aquela sombra, aquela coisa meio louca, assim, meio fantasmagórica. Cara, é incrível, assim, porque normalmente adaptações literárias são difíceis de fazer e de agradar. Essa foi uma das. Eu acho que Moby Dick foi a primeira adaptação literária que eu li e que eu gostei muito, porque não parecia um texto truncado, um texto pesado, que normalmente adaptações literárias têm. Né? E é isso, né? Como é que foi a decisão de lançar esse título no Brasil, sendo que eu acho que já existiam outros duas Moby Dicks lançadas recentemente, se não foi? Como é que foi decidir trazer esse título para cá, nesse cenário, nesse momento? E como é que foi como é que está sendo a recepção do público para esse título aí? Legal, Bernardo. Então, quando a gente pesquisa, escolhe as obras que a gente vai lançar, a gente tenta fazer um apanhado geral assim e avaliar quais as características de cada obra, né? Desde o autor, a nacionalidade do autor, em que mercado foi publicada aquela obra, o que essa obra traz, né, para o público, e a gente está tentando trazer obras variadas que representam o nosso gosto, né, representam os quadrinhos que a gente curte, mas que também chamem a atenção do público geral para a nossa editora, de acordo com cada coisa, né? Então, por exemplo, as duas primeiras que a gente lançou foram Lay Story, da Bonelli. A gente gosta muito de Bonelli. Por que a gente não lança mais Bonelli? A gente vai lançar, mas a gente quis lançar também uma obra do mercado americano, que é Moby Dick, por exemplo, do Bill Sienkiewicz, Sienkiewicz, né? Que é um autor consagradíssimo lá nos Estados Unidos e tal. Depois a gente tem obras argentinas, tem obras do mercado francês e coisa assim, porque com isso a gente busca cada um desses leitores específicos dessas obras. E o legal de Moby Dick é que por causa dessa arte super expressiva do Bill Sienkiewicz, e por ser uma adaptação, né, de uma história famosa, a gente consegue chamar a atenção de outras pessoas, né? E aí uma galera vem comprar Moby Dick como o primeiro gibi que compra da Tem Fantasma. E aí acaba conhecendo outras coisas do nosso catálogo e acaba ou vira sócio do clube, ou vira cliente nosso recorrente, né? E com isso a gente consegue também apresentar as obras italianas lá da Bonelli, por exemplo. Se a gente ficar só publicando obras da Bonelli, a gente vai ficar vendendo só para a galera que curte Bonelli. E o negócio nosso é querer também levar os quadrinhos que a gente ama para pessoas que ainda não leem esses quadrinhos, né? Cara, falando assim um pouco de adaptação, Bernardo, legal você tocar nesse assunto, porque eu fui o tradutor, né, dessa obra aí. E antes de traduzir, né, na verdade, quando a gente comprou os direitos, né, que a gente já tinha conseguido, eu comecei a reler o livro, né, do Herman Melville. Eu sabia que eu ia traduzindo só mais lá para frente e tal, a gente tinha outras coisas, organizando outras coisas no meio do caminho, eu falei, quer saber, eu vou reler. E aí eu reli o livro e eu fiquei apaixonado ainda mais por obras de adaptação em geral, não só por essa. Por quê? Porque, por exemplo, a adaptação do Chaboté, né, de Moby Dick, que o autor Chaboté fez, ela pega mais do lado aventuresco, do lado
de pesca, né, de caça à baleia e tal. Essa do Sienkiewicz pega o lado de latente, assim, né, de sentimento, assim, de o que você sente na cena, e o lado sobrenatural que existe muito na obra do Melville, e, por exemplo, na do Chaboté não tem tanto. Então, é muito interessante você ver adaptações em quadrinhos para você ver visões diferentes de autores diferentes, e elas não são excludentes, pelo contrário, elas colaboram umas com as outras, saca? Então, tipo, elas se completam. E foi meio que pensando nisso que a gente foi atrás dessa obra, né? Tanto porque a gente queria publicar algo do mercado estadunidense, porque a gente é fãzaço do Sienkiewicz, porque a gente acha que adaptações são complementares e não concorrentes. Um pouco de cada uma dessas coisas assim que trouxe a gente para publicar Moby Dick. E a recepção tem sido muito legal, assim, muita gente curtindo essa edição, né, uma edição grandona, muito diferente da versão que foi publicada aqui na Abril, né, uma versão mais de luxo, né, que dá o valor que a obra do Sienkiewicz merece, né. A da Abril era uma edição mais de baixo custo, né. Botar assim do lado de uma revista formato americano, que era mais ou menos o tamanho da edição Clássicos Ilustrados, ela era mais ou menos formato americano, né? Então, assim, realmente é uma edição bem maior. O padrão de impressão é totalmente diferente, né? Também a gente está falando aí de, sei lá, 20 anos de diferença, né? Então, uma galera que já conhecia a obra, gostava, resolveu fazer o upgrade aí para nossa versão, porque achou que ficou um resultado muito legal. Cara, como eu falei em relação ao Corpo Maltese e Morgan. Eu acho que esse fascínio por Moby Dick é a questão do fascínio pelo mar, pelo desconhecido. Assim como eu falei no texto que a gente fez lá na Quitacapa, a gente também tem resenha de Moby Dick, da Trem Fantasma lá na Quitacapa. A partir da década de 60, o grande desconhecido do ser humano passou a ser o espaço, mas antes disso era o mar. E Moby Dick do Sienkiewicz, ele mostra isso, é como o Guido falou. Aqui a pegada tá na parte do sentimento do Ismael, que é o marinheiro, a figura do Ahab é aquela figura imponente. Engraçado que ele tem várias interpretações durante o quadrinho. Momentos que ele aparece mais sombrio, a sombra acima dele, momentos que ele aparece mais imponente, com um arpão. E isso ele vai pegando uma parte do psicológico dos personagens, uma parte do sobrenatural daquela mitologia e do desconhecido que é o mar, até ele chegar naquela apoteose que é a Moby Dick, que é o quê? Que é a natureza feita de forma, vamos dizer assim, irrefreável. Até trazendo uma velha discussão aqui, que eu sempre gosto de brincar isso com o Bernardo, Guido, quando eu cito Tubarão, do Steven Spielberg, que eu falo que é o melhor filme do Steven Spielberg, o Bernardo discorda. Por quê? Porque Tubarão é o Moby Dick moderno. Ele chega na década de 70 para ele revolucionar aquele tipo de filme de aventura, ainda utilizando aquele elemento clássico do desconhecido que é o mar. O homem contra a natureza. E, cara, esse quadrinho aqui do Sienkiewicz, bicho, é sensacional, sensacional. Eu só tenho uma ressalva ou outra, mas as páginas que ele faz até aqui na primeira, na apresentação, cara, olha isso, é um impacto, aquela arte que ela, vamos dizer assim, ela não cabe só numa folha, ela transborda da folha. Você nota que o Sienkiewicz ele nunca foi conhecido por ser aquele artista tradicional daquela diagramação de 8 painéis por quadro. Ele não, quando ele é o momento necessário, ele faz uma página inteira. Quando não, ele faz as cenas se conectando. É uma coisa assim muito bacana e foi uma sorte para nós leitores, vocês resgatarem esse trabalho. Eu só tinha ouvido falar desse trabalho, porque ele foi lançado em 1990 pela editora Abril, na época eu tinha 2 anos, e ter esse trabalho agora num volume caprichado é uma forma de apresentação para os leitores que, como você disse, está chamando mais gente. Isso é uma porta de entrada. E tem assim o lance de levar para novas leituras, né?
não só para Trem Fantasma, mas para novas leituras. Você falou aí da tua interpretação, né, do homem contra a natureza, o homem... E aí um lugar que a gente pode conversar até, porque assim, uma interpretação é o homem contra a natureza, mas a outra é o homem contra a sua natureza. Porque você tem o Ahab obsessivo por Moby Dick, que é, de certa forma, o inatingível, aquela força absoluta que você sabe que nunca vai vencer, mas que você não abre mão da sua natureza, de você não desiste, porque você acredita que aquela é o seu propósito, e que você vai até o fim lutando com ele. Então, tem um monte de aberturas essa obra, né? E eu acho que é por isso que é um clássico, né? Esses clássicos atemporais são aqueles que permitem diversas leituras. E é mais um motivo para a gente ter mais uma adaptação aqui, né? Possibilitar todas essas novas interpretações, novos debates. Só no mercado brasileiro recentemente nós tivemos Trem Fantasma, a Pipoca Nanquim, também não esquecer da Conrad, que ela lançou Mocha Dick, que é mais voltado para a história original, que veio a inspirar o Melville na obra dele. Então, assim, e como você disse, cada quadrinho com a sua interpretação, a sua forma de ver esse incidente que ocorreu ali no século XVIII, que inspirou o autor a criar o livro. O próprio Melville foi navegador, né? Tem muito da vivência dele em Moby Dick também, assim como Corto Maltese reflete o Pratt, né? Então, claro, toda obra reflete seu autor, mas aí mais ainda, né?